ouvir o pastor José do Carmo, amém? Ele vai fazer o que Deus colocar no coração dele. Amém. Mas não é que é o menino, amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. Que Deus continue nos abençoando pela sua graça e a sua misericórdia. Irmãos? Porque quando olhamos para nós, nos sentimos imerecedores, indignos. Se estamos aqui, se estamos nessa caminhada, é porque alguém sofreu por nós. Muitos sofreram, muitos foram arrastados por cavalos, outros foram de ambas as formas, apedrejados em praça pública, muitos foram aprisionados em ilhas, em meio de animais perigosos. Como se não bastasse tudo isso, alguém ainda derramou seu sangue por nós, para consumar a obra. Por isso nós estamos aqui agradecidos por isso. Não é mesmo? Graças a Deus. Eu, primeiramente, eu creio que até dispensa de agradecimentos pelo tratamento que temos recebido aqui desse casal no qual eu ouvi falar bastante deles. Pastor Norivan, pastor Cícero, sempre me falou muito bem da família e me manifestou um desejo muito grande de estar aqui com vocês. E graças a Deus que tocou no coração do Norivan, pastor Norivan, que me fez esse convite, ao qual eu me sinto muito honrado por estar aqui. Foi um pouco cansada a viagem. Eu estou vindo da cidade de Belo Horizonte, para quem não me conhece. Foi um pouco cansado, mas descansei bastante essa noite. Porque eu tive quem me acolhesse com amor, com carinho. Muito obrigado, irmãos, pela caminha, pelo conforto, tá? Por tudo que vocês têm feito por nós. Eu estou muito agradecido, né? Eu não sou muito de comer e não sou muito dessas coisas, mas eu estou sendo muito bem tratado aqui como um bebê. Aleluia! Vocês deixam eu cantar um hino? Pode cantar? Então eu vou cantar 4. Aleluia! Eu vou cantar um hino e depois eu posso falar alguma coisa também, pastor? Posso? Tenho permissão de vocês? Amém. Vocês... eu vou cantar um hino porque... Deixa eu ver se eu consigo. Pode pôr aqui, pessoal. Não, põe aqui. Põe aqui, senão eu vou ficar com vergonha. Vocês estão passando por luta? Eu também. Glória a Deus. E as lutas dessa vida me faz chorar. Coragem, meu irmão, coragem. Seus espinhos te pedem ao caminhar. Coragem, meu irmão, coragem. Glória a Deus. Não se esqueça que Jesus também chorou. Teve coragem e vencedor. Então certeza de ser um pastor. Tenha coragem, pois logo hora de gozar. Essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá.
importa se é grande a sua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão, coragem. Não se esqueça que Jesus também chorou. Teve coragem, foi vencedor. No seu desejo, recrulador. Tenha coragem, pois logo logo pode passar. Essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é muito gostoso estar em meio de um povo simples e humilde, representando exatamente a fotografia que nós vemos nas Escrituras, porque é assim que ela nos descreve a maneira, o comportamento e a aparência do nosso Cristo. Ele não tinha nenhuma aparência para que as pessoas o desejassem. Na verdade, ele era um grande sábio, sem precisar ficar se aparecendo para ninguém, não é verdade? Mas, meus amados irmãos, hoje nós vamos ter, com a graça de Deus, eu também estou aqui para aprender, estou aqui para me alimentar juntamente com vocês, porque eu tenho certeza que Deus certamente fará isso por nós nessa noite. Porque eu creio que todos nós estamos convictos disso. Mas eu também gostaria de dizer algo, mesmo não sendo pregador, mas como sendo um dos tais, amando a palavra, eu amo isso, irmãos. Eu sempre digo, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho. Eu procuro ser o mais próximo dos apóstolos que eu puder. Amém. Me espelho muito no apóstolo Paulo, e os seus ensinamentos todos são aproveitáveis. Eu creio que os irmãos conhecem bem isso, bem as Escrituras, e inclusive ele diz que toda a palavra é divinamente inspirada e digna de aceitação. Ele disse toda a palavra, não parte dela, não a parte. Eu tenho observado hoje mesmo, antes de ontem, quando eu saí de Belo Horizonte, eu saí de lá por volta de 15 para as 11 da noite. E a gente, estando na rodoviária, você ouve muitas coisas. E eu vi um rapaz, um evangélico, ele contando para o outro e eu ouvindo. Ele falou assim: rapaz, você ouviu a última aí e tal? Isso é sério, pastor. Isso é sério, irmãos. Eu não vim aqui para brincar de evangelho, brincar de crente. Eu não vim para isso. Então eu ouvindo esse, nem estou falando isso para abusar e manchar a imagem de ninguém, para denegrir aquele moço. Porque eu não tive tempo de falar para ele, talvez ele nem tenha essa oportunidade. Mas eu fico imaginando por que as pessoas chegam a tal ponto. Me parecia um moço alegre, com a Bíblia debaixo do braço, parecia não ter vergonha, porque ele estava falando assim, no meio de todos. Inclusive eu ouvi ele falando com outro que ele tinha ouvido um determinado pregador dizendo numa rádio muito famosa, desses grandes pregadores aí denominacionais, dizendo que, puxa vida, olha, do jeito que ele explicou, a marca da besta é um chip introduzido na veia, porque é o local, olha só. Eu falei, meu Deus, aonde que as pessoas estão? A que ponto chegou as pessoas? Não é verdade, irmãos? Talvez é um crente já, pelo aspecto da idade, era um rapaz jovem, mas talvez já nasceu num lar evangélico, vamos dizer assim,
E no meio disso tudo tem muitos pastores grandalhões que nem sabem o que é isso. Você vai falar, ele sabe da vida de Abraão, de Arão, das riquezas de Salomão, mas você pergunta isso, ele embaraça, que ele também não vai saber te responder. Não é verdade? Da mesma forma, nós da mensagem. Tem muitas pessoas que você chega perto dele, ele não sabe que o Cordeiro ainda saiu do trono. Ele não sabe que Jesus já veio pela segunda, ele se embaraça, ele sabe de muitas coisas bonitas, de muitos milagres que o irmão Brana falou, mas não sabe dessas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar um pouco sobre isso, com a permissão dos irmãos. Vocês querem ouvir? Então tá. Para me apoiar, para não ocorrer o risco de estar falando algo para vocês de um pensamento meu, eu quero ler isso aqui com vocês, para vocês verem por que eu estou falando, por que as pessoas se embaraçam tanto, assim como os denominacionais lá estão embaraçados nessas coisas, né? Tem pessoas da mensagem também que pensam da mesma forma, ou vocês pensam que eles sabem que eu não sei, né? Se você mostrar o livro de Apocalipse, eles vão saber muito pouca coisa. Mas eu quero ler isso aqui e não vou demorar não, porque hoje tem maná quentinho, fresquinho do céu para nós. Aleluia! Aleluia! E eu creio que todos nós vamos... Eu já recebi o meu. Presta atenção, não precisa, guarda para você examinar na sua casa. O que nós vamos fazer? Olha o que Jesus disse, olha, em São João 5, no versículo 39. Aleluia! São João 5, Evangelho de São João. Olha o que ele diz, olha. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que diz quem eu sou, que testificam de mim. Jesus disse isso. Então, olha, examinai as Escrituras e cuidais. Por quê? Porque fazendo assim, vocês estão cuidando de ter vida eterna, porque são elas que testificam de mim, são elas que dizem quem eu sou, me revela, ela que diz que eu sou o princípio, o meio e o fim. Amém. Eu não estou vendo Jesus ordenar ninguém a examinar outra coisa. DVD, CD, etc. As Escrituras. Eu estava conversando com o pastor Nalvan, e nós fomos fazer uma visita, eu e o pastor, a uns irmãos da mensagem, numa determinada cidade. Chegamos lá, eles quase que não nos receberam. Por quê? A ordem lá, uma ordem que chegou para eles, é que eles nem as mensagens do irmão Brana podiam mais ler. Imaginam? E aí, irmãos, é onde o povo morre, é aí onde a igreja adoece, é aí que nós voltamos naquela parte das Escrituras onde Deus diz que o meu povo está perecendo, está morrendo, porque lhes falta o conhecimento. As pessoas não estão mais cuidando de examinar as Escrituras para ter vida eterna. Elas preferem ficar acomodadas em suas casas, estudando e discutindo o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você acha disso aqui, você acha que ele saiu ou não saiu? Examinai as Escrituras. Amém. Glória a Deus. E nós, o que nós estamos examinando? Paulo já disse um pouquinho diferente, mas não muda nada. Examine o homem a si mesmo. Mandou nenhum homem ficar examinando outro homem. Amém. Examine o homem a si mesmo e veja se você está dentro disso aqui.
ou se você está fora do plano. É onde, meus irmãos, eu tenho andado por aí, eu faço não um trabalho, é um dever, uma obrigação que eu tenho para com Deus. Na minha região nós temos um povo muito simples, e nós lidamos lá com aquelas pessoas que têm hanseníase. Antigamente na Bíblia é a lepra, para quem não sabe. Então, o que é a lepra? O que é a hanseníase? A hanseníase é uma enfermidade terrível. Ela pega a pessoa, vai comendo as pessoas inteiras, vivas, vivinhas. Vai dilacerando, vai perdendo o dedão, vai perdendo a perna, o nariz. Alguém aqui já viu isso? Não, né? Graças a Deus, eu lido com isso. Abraço aquele povo com amor. Amor cristão. Irmãos, e por incrível que possa parecer, eu me sinto feliz de estar ali no meio daquelas pessoas. Aleluia. Amor. Paulo, ele diz que ainda que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado em praça pública, ainda que ele pegasse todos os bens e dividisse entre os pobres, se ele fizesse tudo isso, mas não tivesse o amor, não valeria nada aquilo tudo, aquela instrução, não adianta nada, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque isto é um pedacinho que a igreja perdeu. Isso já está no esquecimento, meus amados irmãos. Porque quando eu, por exemplo, não sei você, mas provavelmente isso deve ter acontecido com você. Quando eu vim para a mensagem, por que eu fui convencido pela essa pregação? Porque o Espírito Santo me puxou para isso? Porque eu examinei as Escrituras, o que a mensagem me dizia, examinei a igreja que eu estava, e vi que lá já estava apodrecendo, já tinha tirado muita coisa dela, que não condizia com que a mensagem me restaurava e me colocava ali novamente. E assim eu fui caminhando e aqui estou. O amor está já defasado no nosso meio. A compartilhação. Eu não vou entrar nesse assunto porque vai causar a impressão que eu estou querendo comover o ambiente. Não é isso, mas eu preciso falar isso, porque se nós perdermos, nós queremos conquistar isso de novo. Isso tem que estar na igreja, esposa de Cristo. Irmãos, lá é uma colônia onde essas pessoas vivem. Eu converso muito com eles. Não vou lá o tanto que eu deveria ir. Eu creio que se eu ficasse lá o dia todo conversando com aquelas mulheres e com aqueles senhores, eu acho que ainda não seria ainda. Então eu conversando outro dia com um, tem lá, irmãos, que ele, oh meu Deus, irmãos, pastor, ele não enxerga, ele não tem as duas braços, derreteu, acaba, isso sai do corpo, irmãos. A doença vai comendo. Hoje, lá, eles estão em tratamento, a medicina conseguiu apenas paralisar, eles não são mais, eles não vão. Mas, de vez em quando, tem que apontar a perninha de uma senhora, de vez em quando tem que cortar uma mãozinha de alguém, porque vai envelhecendo. Então, a medicina hoje, ela conseguiu controlar aquilo. Ela não é transmissível. Não é transmissível, é uma coisa completamente tranquila. Você pode abraçá-los, igual você abraça qualquer outra pessoa. Não tem, ela não pega, ela não é nada disso. Mas dá dó de você ver aqueles rostos dilacerados, sem nariz. Não é uma cena muito boa de se ver, irmãos.
E ali eu conversando, eu cheguei e deparei com aquela cena. Eu sempre vejo isso, por isso que eu tenho que falar isso com vocês. Amém. Cheguei lá, aquela pessoa, só aquele corpo, só o corpo, sem perna, nada, só o corpo, sorrindo, irmão, sorrindo. Sorrindo. E uma cama, só o corpo. Sabe por que ele estava sorrindo? Porque o Senhor chegou? Não. É porque o outro que estava com ele podia enxergar, também estava na mesma situação, tinha as pernas, faltava apenas uma, tinha só um braço, mas ainda tinha um, e ele colocava a colher no prato, tirava a sopa e punha na boca do outro. Aleluia! Oh, irmãos, compartilhar. Um não tinha nada, só rei alegre. Eu perguntei à senhora, que eu sempre converso com todos eles, são meus amigos, igual vocês que eu estou conhecendo. Eu disse para ela, tem muitos anos que nós estamos assim. Pastor, tem 58 anos. Hoje, eu ouvi o irmão Ademir falando que nasceu e criou aqui. É o tempo que eles convivem lá nessa situação, irmãos. Irmãos, é um lugar que só vocês veem, para vocês verem como que é gostoso estar ali. Não pense que é ruim, é gostoso estar ali. Aquilo é um exemplo de vida para mim. É um exemplo de vida para mim. Eu saio dali todo aquebrantado, querendo ajudar. Você sai dali querendo ajudar as pessoas, pastor. Eu perguntei para um deles, irmão, nós temos tanta liberdade. Eu acho que eu vou te perguntar. Ele falou, pergunta, rapaz. Como que isso começou? Esse já é outro. Ele disse, rapaz, eu tinha uns 18 anos, ele me disse, isso começou, mas eu falei, 18 anos, rapaz, eu já estou com 70 e poucos. Eu falei, mas como é que é? Começa como? Rapaz, você acredita que, engraçado, eu tinha tênis que, mas isso começou assim, a rodada, eu ia tempo que eu joguei bola, então quando eu voltei, eu comecei a sentir uma dormência na sola do pé. Uma dormência. Você sabia que aquilo foi aumentando, tranquilo, dormência normal, dizendo que era normal, igual eu, igual qualquer um de nós aqui somos. Aí ele pegou e aquilo foi aumentando. Com um pouco mais aquilo foi aumentando. Vai lá para você ver a situação dele hoje. Começou com a dormência na sola do pé. O irmão Branham foi indagado por um sacerdote. Os dois estavam conversando e o sacerdote disse para o irmão Branham que ele cria que a igreja dele era a igreja que Deus iria buscar, porque ele cria que eles estavam fundamentados dentro daqueles ensinamentos a qual Deus tinha estabelecido. O irmão Branham disse para ele, se a tua igreja é como você diz, cadê os milagres que ela realizava lá no princípio? É uma prova que o irmão Branham pediu para aquele sacerdote, aquele pecador. Eu que não trouxe a mensagem, mas os irmãos podem examinar. Não é disso que nós estamos falando? Examinar as Escrituras? Porque senão, irmãos, nós ficamos perdidos. Você sabe que a Igreja Católica, ela realmente, o irmão Branham, ela diz que ela, no princípio, a igreja, quando ela foi estabelecida, ela era
tudo, ela tinha tudo, mas ela foi mudando. Foi mudando, tira uma coisa, tira outra, tira batismo, tira lavamento, foi tirando. É assim que aquela enfermidade começa em qualquer um de nós. Nós também não estamos isentos. E é assim que a igreja iniciou-se a enfermidade. Foi tirando, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo. Por isso que hoje cada um fica com a parte das Escrituras, como nós temos observado. Foi devasando, a igreja foi adoecendo sem perceber. E a igreja, no princípio, ela permanecia. A igreja católica alegava que só eles tinham uma aptidão para expor a Bíblia para as pessoas. Vocês se lembram disso? Eles esconderam a Bíblia das pessoas. Guardaram a Bíblia e os sacerdotes formavam anos e anos para formar, para ser um pregador. E quando formava, somente eles pregavam. E na sua grande maioria, era uma celebração assim, olha, de costa para a igreja e em latim ainda. Ninguém entendia absolutamente nada daquilo. De costa. Observe a cena hoje. Os pastores viram as costas, os pregadores viram as costas da igreja e pregam coisas que ninguém entende coisa nenhuma. E tentam manipular as pessoas a não ler mais as Escrituras. Tornou-se um hábito de nós termos aqui, de ler a mensagem e pegar e olhar de que ano que ela é. Se ela não for de tal ano para cá ou para lá, rasga e joga fora, não serve nada para mim. Eu quero ver se foi depois disso ou depois daquilo outro. Ora, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspiração. Ele não diz que é toda inspirada. Não importa onde ela esteja, se nós estamos errados também, nós estamos acompanhando o Velho Testamento ainda. Não é a profecia de Malaquias que nós estamos seguindo, não foi ela que nos tirou do buraco da religião em que nós nos encontrávamos. Então por que não lermos? Por que não examinar toda a Bíblia, toda a mensagem, toda ela? Para não ocorrermos o grande erro que as pessoas cometeram no passado. Se não bastasse, temos muitas advertências, temos profecias. Qual advertência? Virão muitos falsos cristos, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Orientação divina. Que profecia, pregador? Novamente vocês terão no meio de vocês genes e jambres. Homens impiedosos, homens sem sentimento, sem amor, egoístas, manipulando as pessoas da sua própria forma, do seu próprio jeito. Alertas. Aí eu pergunto para os irmãos, não na intenção de machucá-los ou de encostar vocês na parede. Se nós temos tudo isso, temos essas profecias, se nós temos todos os sinais preditos, profetizados, claramente para nós, se nós temos tudo isso, se Jesus disse que
o mundo estaria nas condições de Sodoma e Gomorra, quando nós olhamos, está pior. Se ele disse tudo isso, nós olhamos, está pior. Se ele disse, nós olhamos, está, por que ele haveria de ser infiel? Por que essas coisas, o mundo está sendo fiel e ele não se manifesta? Ele teria que já ter manifestado, porque ele disse que quando esses sinais acontecessem, ele estaria manifestando também. Não é verdade? E aí eu pergunto para os irmãos, se Janes e Janes está no nosso meio, a quem que eles vão então imitar? Porque nós sabemos que se há essa sombra ali, tem que haver o que está projetando aquela sombra. Se há um elefante, uma sombra dela, tem que existir um elefante por ali. Vocês estão compreendendo? Alguém falsifica uma nota de R$200? Falsifica, irmãos? Não, por quê? Porque não existe. Mas se o Janes e James está aqui, eles têm que imitar o quê? O que eles fizeram lá? Eles personificou o que lá? Ele fazia igual o real fazia. Então, se Janes e James está aqui para fazer isso, cadê o real então? Aonde está? Quem são eles? Quem que eles estão falsificando? Se eles estão fazendo isso, se eles estão personificando milagres, é porque tem que ter alguém fazendo milagre. Porque eles não vieram personificar o que Deus fez. Se eles estão personificando isso, é porque isso tem que estar acontecendo no nosso meio. Então, irmãos, a igreja adoeceu. É claro que os irmãos talvez ficam meio assim, e a gente sabe que é difícil. Eu mesmo, hoje eu disse para a mãe do nosso irmão, Ademir, pedi para ela perdão, para não reparar que eu já como no meu normal, muito pouco. Principalmente agora que eu estou me recuperando de uma forte febre que eu tive no dia que antecedeu a minha vinda para cá. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer um de vocês sabe que quando nós passamos por um processo no nosso organismo, até que nós restabelecemos, voltamos a normalizar, vocês acham que eu sou doido de comer um prato de tumbu agora, igual ouvir esse povo comer hoje? Rapaz, eu não vou conseguir viajar. Um prato de polenta, aquela bonita igual ouvir lá em... Ora! Gente, eu vi uma vaca atolada, hoje eu vou te falar, se eu comesse aquele eu estava perdido. Por quê? Porque eu estou em recuperação do meu organismo. Então eu tenho que começar aos poucos. Um pouquinho d'água, um pouquinho de café amargoso, um pouquinho de pão, um pedacinho até aquilo vai assentando. É assim que a igreja está também. É nessa situação. Da mesma forma. Por isso que nós ficamos meio ressabiados quando vemos o outro bater palma. Porque, irmãos, nós começamos numa situação que nós chegamos ao ponto de irmos visitar alguns irmãos que você ficava até com medo de pregar igual eu estou aqui. É sendo que os pregadores bitolados ali, uma religião. Formou uma religião. Você não tem liberdade, Deus quer te dar liberdade de fazer as coisas e você fica preso. Você fica ali amarrado, porque as pessoas amarraram isso, tirou isso da igreja, aquela alegria, aquela satisfação de adorar a Deus. Amém. Isso foi tirado de nós, irmãos. Que adianta nós saber todos os mistérios, saber tudo isso, saber tudo aquilo e não ter amor? E não manifestar o que está dentro de nós? Olha, irmão, no natural, se você ganha um presente, se você ganha uma flor ou qualquer coisa, a sua manifestação é de alegria, de agradecimento. Você fica feliz, abraça o irmão, abraça quem quer que seja, o filho.
manifestando aquilo, a sua alegria. Agora com Deus, Deus nos dá um maná quentinho, nos dá a revelação da dor lá de caldo e bitolado. Ora, irmãos, mas eu creio que Deus está nos entregando isso novamente, porque nos enviou o restaurador, e o restaurador é para fazer esse trabalho. O trabalho de um restaurador é este: é recuperar, é trazer de volta o autêntico, todo o jeitinho que ela estava lá no princípio, da forma que ela foi estabelecida. Olha lá como que foi, olha lá como começou a ideia, olha lá um pouquinho de clareio, olha lá como que... Ai, a de Laodiceia, como é que tá? Aquele branquinho ali, aquele clarinho lá, é nós. Se existe aquele pouquinho branco lá naquela última bolinha preta lá, olha, é a luz do mundo. E quase que eles enganariam os eleitos. Ao invés de nós estar lá para cima, nós estaríamos atolados naquela escuridão ali também, presos na era de Laodiceia. Presos. Mas graças a Deus, que hoje nós temos alegria, não nos envergonhamos. Igual eu estava observando as pessoas batendo palma. Quanto tempo que eu não participava de um culto igual a esse, irmão, onde a pessoa tem liberdade de manifestar a sua adoração a Deus. Quanto tempo que a gente era impedido de pegar na mão de uma irmã dessa. Ora, irmão, uma igreja que precisa de separação, pelo amor de Deus, tudo bem, mas isso tem que estar dentro do caráter nosso. Isso tem que fazer parte do nosso caráter. Uma igreja com a pulsão dessas pessoas que, se tivesse que... Ora, eu iria pensar alguma coisa. Mas você sabe o que é? São homens que não gostam de determinadas coisas e querem impor aquilo à igreja fazer. Talvez eu não gosto de isso aqui, eu pego e banho as pessoas. Talvez eu não gosto de ler Bíblia e quero impor as pessoas a não ler também. Às vezes as pessoas têm um raciocínio, um pensamento, não é verdade? Outro dia eu ouvi um pregador dizendo que ele teve lá suas razões, seus motivos, eu não sei quais são, não estou nem aí para saber também, mas ele disse que ele disse que não gostava. Esse negócio de irmãos e o shopping, eu acho isso um erro, o shopping. Eu acho isso um grande erro, irmão. Porque, irmão, tem irmãos aqui, isso ele falando. Tem irmãos, irmão, que não pode frequentar esses ambientes. Tem irmão que já entra, já está meio mudado. Tem irmão que nisso aí eu concordo com eles, irmão. Porque tem pessoas que realmente não sabem se comportar como crente determinado. Isso não é só no shopping, não. Isso não é só no shopping. Isso aí eu sou obrigado a concordar com o moço lá. Porque tem pessoas, se ele nunca teve um carrinho, velho, mas se ele começa a ter, ele nem cumprimenta os irmãos mais. Isso aí é verdade, irmãos. Da mesma forma, tem irmãs que não choram, sabe? A irmã ela tenta levantar, Deus abençoe, mas ela fala rápido, porque as madames não vejam. Não é? Mas isso é imposição de uma coisa que ele não gosta, isso é particular. Não é verdade, irmãos? Até porque, irmãos, aonde que o irmão Brana teve aquela visão daquelas mulheres todas pintadas? Que ele disse que tinha aquelas mulheres todas pintadas com esmalte, com a boca toda rebocada de batom. Aonde que o irmão Brana se encontrava naquele momento que ele teve essa visão? No shopping. É pecado ir ao shopping, irmãos. Vocês estão entendendo? Não, eu não vim aqui pregar doutrina, eu estou dando exemplo. Como que nós somos manipulados às vezes para os homens? Ora, não vou entrar nisso não. Irmãos,
Qual é o retrato que nós deveríamos ter, irmãos? O que nós deveríamos estar fazendo hoje? O que a esposa de Cristo teria que estar realizando hoje, irmãos? Porque senão apenas somos religiosos, porque senão apenas somos frequentadores de igreja, irmãos. Se Deus está em mim, eu tenho que fazer alguma coisa que Deus faz. Glória a Deus. Se Deus está em você, irmão, deixa Ele te usar. Não se vergonhe do Evangelho. Seja um pregador. Ainda que eu seja arrastado, eu morrerei pregando isso. Ei, glória. Que me mate, que faça o que quiser. Se Deus está em nós faremos o que Ele disse para nós fazer. Glória a Deus. Para me terminar a minha fala, só para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler um parágrafo para vocês verem o que nós teríamos que estar realizando. É claro que já ouvimos que não. Vamos ver o que Deus falou que sim. Vamos? Glória a Deus. Olha a falta que faz as pessoas ficarem por aí pegando papelzinho no ar, ouvindo o que o irmão disse, o que o irmão de lá fala, o que o DVD fala, o que o CD falou, o que deixou de falar, e não examinar as Escrituras. Olha que clareza. E vocês entendem, eu estou lendo um julgamento, parágrafo 232, de um julgamento. Olha, depois eu vou ler de baixo, é só um parágrafo cada uma, só para vocês verem como que as pessoas se perdem por não examinar as Escrituras. E vocês entendem que Jesus disse que nos últimos dias, antes da vinda do tempo do fim, ele se manifestaria novamente como Filho do homem, não Filho de Deus. E isso cumpre Malaquias 4. E essas outras promessas de Abraão, e por aí afora. Tem pessoas que você vai dizer isso aqui para eles combatem com unhas e dentes. Eles preferem ficar com o pregador, com o pastor deles, do que com a mensagem da manifestação de Deus aqui na terra, se cumprindo em Malaquias. Eu vejo tudo isso, irmão, só em Malaquias. Depois disso esclarecido para mim nas Escrituras, apenas Malaquias 4, 5 já mostra todo o Apocalipse para mim. Tudo, tinha a restauração completa. Você se lembra daquela profecia que Daniel, aquela visão que Daniel teve no capítulo 12, quando Deus mostrou para ele aqueles mistérios, aqueles segredos, para aquele orador de Deus, aquele que Deus o provou na cova dos leões, um homem que a Bíblia diz que vivia em constante oração, de dia, de noite, jejum e oração. Ficamos até preocupados. O irmão está falando em jejum, na mensagem, jejum. A Bíblia nos ensina. Se tem alguém te tirando disso, cuidado, hein? Então, um homem, orador,
que jejuava, um homem que Deus o tirou de grandes enrascadas. E Deus mostrou para ele algo tremendo. E diz ele que, a Bíblia diz que ele olhou, mas não entendeu. Então ele perguntou para Deus: Senhor, quando será o tempo dessas coisas? Aí Deus não quis mostrar para ele, não. Olha, não me preocupe com isso não, Daniel. Isso aí é para um povinho que estará aqui no final do tempo. Isso é para eles. Eles é que têm que examinar as escrituras para entender isso. Você não. Vocês lembram disso? Vocês já leram? Examinaram isso? Olha o que o irmão Branham disse isso, cara. Quando Daniel teve uma visão disso, e ele disse, os ímpios, foi lá naquela visão. Deus falando com ele, mostrando para ele o que ia acontecer, profetizando, né, o que ia acontecer aqui nos nossos dias. Quando Daniel teve uma visão disso, eu estou lendo o parágrafo 151 em Atos do Apóstolo. Pastor, mas isso é outros, dos céus. Então todas essas escrituras já não é mais inspirada? Isso aqui já pode jogar fora? Toda a escritura é divinamente inspiração de Deus, do Espírito Santo. Os ímpios procederão impiamente, mas aqueles que conhecem seu Deus, você conhece o seu Deus, irmã? Ele te conhece. As minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Qual é a voz de Deus? A Bíblia, as Escrituras. Os ímpios procederão impiamente, mas aqueles que conhecem seu Deus farão proezas. O que é proezas? Não responda. A Bíblia responde a Bíblia. Não precisamos de intérprete aqui. Ele é o nosso próprio intérprete daquilo que ele disse que faria no nosso meio. É ele que falou que faria e ele mesmo fará. Faria proezas nos últimos dias, falando deste tempo. Sabe o que é proezas? O irmão Branham perguntando. Sabe o que é proezas? Vamos ver o que é proeza, irmão? Ah, eu amo isso. Sabe o que é proeza? Significam proezas de fé. Proezas significam proezas de fé, realizariam sinais e maravilhas. Olha, realizariam sinais e maravilhas nos últimos dias, que está falando, olha, nos últimos dias. Isso é proeza, e proeza foi dado para alguém, para a esposa de Cristo. Mas os ímpios não farão isso. Quem farão isso são aqueles que conhecem o seu Deus. Realizariam proezas, e proezas é sinais de fé. Realizariam sinais e maravilhas, mas os ímpios procederão impiamente, disse eles, correrão de um lado para o outro, e a ciência multiplicará. Os CDs, DVDs, tudo isso vai multiplicar mesmo. Isso tem que acontecer, irmãos. Mas os prudentes continuarão em conhecer o seu Deus pelas Escrituras. Não é isso a profecia? Conheçamos e prossigamos. Não mandou parar. O irmão Branham nunca falou nada sobre santo rolador. Pelo contrário, ele parece que gostava muito. Certa vez ele disse, numa determinada mensagem, que ele não se importava o que as pessoas pensavam em relação a isso, em relacionado a ele pular. Quer dizer que pulava tanto. Ele gostava daquilo.
disso. E por que nós paramos? Por que hoje nós nos envergonhamos desses atos que foram começados pelos nossos irmãos lá atrás? Por que o dom de compartilha já não está mais entre nós, irmãos? O amor humano, o afeto, tudo nosso tem que ser mecanizado. Você ouve, anda pelas ruas, igual eu tenho viajado, irmãos, eu viajo esse Brasil todo para pregar o Evangelho. Eu não viajo para sempre. Você vê jovens e muitos filhos de crentes, pastores, todo mundo. Quero deixar bem claro, eu não sou contra ir em shoppings e nem sou contra ter um aparelho celular e nem nada. Por mim, se você tem condições, você tem mais a que ter. Mas saiba usar. Porque, irmãos, você vê homens, pastores, tudo ali divertido, com aquelas maquininhas, eles não dão atenção, estão conversando com ele, e está ali todo mundo ali. Tem pessoas que têm 1 milhão de amigos na internet e não tem um do lado dele. Tem pessoas que é conectado com todo mundo. Tem amigos que nunca viu, talvez nunca vai ver a cara dele. O calor humano, irmãos. Hoje em dia nós matamos a saudade de um parente que mora longe apenas com uma ligação de celular. Aquilo é suficiente. 5 minutos de fala no celular é suficiente para nos manter distante daquele parente a qual nós nos amamos por mais 1 ou 2 anos. Coisas que antigamente nós nos esforçávamos, íamos até lá, juntar o nosso dinheiro e ia lá para dar um abraço, receber um abraço, para ver como que ele está. Hoje nós não arrancamos do lugar, somos manipulados pela ciência. E isso tem chegado dentro das igrejas. As pessoas estão sendo manipuladas por máquinas. Estamos nos tornamos a ter o mesmo comportamento de uma determinada igreja. Quando você chegar lá naquele sertãozinho, no meio do mato, a pessoa com um radião lá do tamanho dessa caixa aqui. Se eu chegar lá num determinado, lá está todo mundo lá, acompanhando a oração de um tal reverendo, não sei o que, da Aparecida do Norte. Não temos que apontar o dedo para lá. Vamos examinar nós também. Qual é o nosso procedimento? Será que não estaríamos agindo conforme a eles? Talvez não nas mesmas orações. Talvez só mudamos a nossa forma de ver. Eles é de um jeito, nós é de outro. Mas estamos ali, o rádio velho não deixa, o computador não deixa, os DVD não deixam. Quem, irmão, celebra um culto, ao invés de manifestar o desejo, a alegria, a compartilhação. Glória a Deus. Usam tecnologia avançada para trazer cultos dentro da igreja. Não sou contra isso, irmãos. É como eu disse para o meu irmão. Puxa vida, o senhor é tão duro. Eu falei, não, meu irmão, eu não estou dizendo isso. Ela estava picando no tomate. Eu falei, irmã, tudo tem que saber usar. A irmã está fazendo o quê? Eu estou picando tomate. Pois é. É uma salada para uma vitamina para a sua família. Mas essa mesma faca aí você poderia tomar a direção errada e fazer algo pior, até tirar a vida de alguém com essa faca. É a forma de usar. Se um pastor não pode ter uma moto, pode. Saiba como usá-la. Sai dali pensando bobagem para você ver. Agora é a moto? Sai para ali, cheio de vaidade. Vai! Você vê onde você vai parar. Ou até mesmo dentro de um carro. Apenas sabermos usar o que possuímos. Sabendo usar tudo com bom uso. Mas tudo isso, irmãos, que eu estou dizendo, eu estou sendo direcionado. Não vim aqui trazendo nenhuma nova doutrina, pelo contrário. Vim aqui também para regozijar com vocês, aprender tudo isso que eu estou aprendendo aqui também. Tá? Eu tenho muito amor pelas pessoas. Longe de mim magoá-los,
Longe de mim trazer uma doutrina errada para você, nada disso. Estamos apenas examinando as Escrituras para observarmos se nós estamos realmente cumprindo isso. Cadê os sinais? Cadê? Se o Janes e Jantos não está aí na praça, ele vai copiar o quê? Ele vai, tem que ter alguém para ir olhar e fazer o mesmo, irmãos. Antes de passar a palavra para o pregador, o pastor Norivan, eu gostaria de cantar mais um hino com a igreja. Glória a Deus. Posso, irmãos? Vocês não vão ficar magoados comigo? Por favor. Posso ou não posso? Amém. Vou perguntar mais uma vez. Olha, o pastor já está ali para pregar. Deixa eu me afundar aqui. Eu tenho dificuldade. Mas foi só um acidente, tá? Quem pode dar graças a Deus? Graças a Deus. Todas as provas que eu já passei, é difícil, Senhor. A gente é sempre porque a tua voz, o rio da dor, lembrando sempre passado tempo, e querem que possa preparar, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. E quase caramba, como você acreditou, a gente vê a palavra, e encontra bastante, porque vai ser, e não nada, e foi que passado ficou pra trás, pois isso é tudo já viveu, sabe que não se levar, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma conversa, e para ele Deus, toda a vida tem o sangue que desceu na cruz, eu sei que causa de Deus, e desceu do pecador, nenhuma conversa, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra você e encontrar a verdade e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz já venceu, ele sabe que ele não se erra, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, pois a vida começa estar. Pelo sangue que desceu na cruz, recebo que salva criou, e vestia do pecador. Nenhuma condenação
Querido Senhor,